Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções. Eu estou chegando, Delvesce Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 26 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versos de 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita o templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Os antigos profetas, como Isaías e Jeremias, já andaram denunciando a má conduta das lideranças do seu povo. Era comum, nessas ocasiões, usarem a expressão ai de vocês. E Jesus assume esse modo de falar dos profetas diante das lideranças do seu tempo, particularmente em confronto com o grupo de maior influência sobre o dia a dia do seu povo, o grupo dos fariseus. Os fariseus formavam uma grande confraria de homens praticantes da lei de Moisés. E eles marcavam o ritmo da vida do seu povo com sua forte influência nas sinagogas, nas praças, nas peregrinações, nas rodas de discussão do Templo de Jerusalém. A elite dos fariseus era formada pelos doutores da lei, aqueles que eram mais estudados, chamados mestres, e tidos também como guias do povo. Eles interpretavam a lei escrita e oral, sufocando o povo com centenas de mandamentos e normas e discriminando os mais pobres, os doentes e sofredores. Então, a palavra de hoje traz 3 ais de Jesus contra os fariseus e os seus mestres. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, disse Jesus. E as reclamações de Jesus são 3. Fecham o acesso do reino de Deus ao povo, não entram nem deixam entrar. Quando conseguem converter alguém, fazem dele um ser pior do que eles mesmos. E no fundo, ensinam que os bens materiais têm mais valor do que as coisas de Deus. Então, Jesus os chama de guias cegos.
A cegueira, nós sabemos, era uma doença muito comum em Israel e em todo o Oriente. Dizem que uma das causas dessa cegueira era o clima. E Jesus mesmo curou vários cegos, o de Betesda, o de Jericó e o de Jerusalém. A cegueira é tomada no Evangelho como uma representação espiritual da falta da luz de Deus, ou da obstinação em não se querer ver. Assim, comparativamente, quem não tem a luz de Deus, quem não tem a fé, está se conduzindo nesse mundo como um cego. Houve até aquele episódio da cura do cego em que Jesus tirou essa conclusão. Cego mesmo é quem vê, mas não enxerga. Pois bem, nessa denúncia, Jesus está chamando os fariseus de cegos. Não querem enxergar o reino de Deus que chegou com ele. Não querem reconhecer a obra de Deus que está se realizando com a presença do Messias. E o problema não é só eles estarem cegos. O pior é que, como cegos, eles estão conduzindo o povo. São líderes cegos. Como a palavra diz, são guias cegos. Então, o problema dos fariseus foi um só. De tão apegados às tradições, às leis de Moisés, fecharam o coração para o novo de Deus. Aquela novidade que estava chegando com Jesus. Eles não conseguiram perceber a novidade da ação de Deus na sua história. E acabaram rejeitando Jesus, o Filho amado que o Pai enviou para comunicar-lhes o reino de Deus. Por isso, Jesus assume essa atitude dos antigos profetas, denunciando abertamente a conduta de um influente grupo religioso, os chamados fariseus. Ele recomendava ao povo que fizesse o que eles ensinavam, mas que não os imitasse nas suas ações. Jesus, corajosamente, colocou-se frente a frente com os fariseus, reprovando a conduta deles com a linguagem dos ais, dos antigos profetas. Jesus os chamou de guias cegos, e além de cegos, ou seja, sem a luz de Deus, fechados à manifestação do reino de Deus, são guias cegos, ou seja, estavam liderando, querendo conduzir os outros. Então, a aplicação dessa palavra nos dias de hoje não é difícil. Há muito cego por aí fazendo-se de guia, por interesses de todo tipo, interesses econômicos, interesses políticos, interesses religiosos. Tome cuidado, fique alerta, não vá na conversa desses guias cegos.